Podcast Fiel da Balança. Buenas, estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes do Fiel da Balança. Comigo, Sábia Barreto, Vitor Santos e Paula Sampaio para mais uma semana de análise política do cenário nacional, internacional, futebolístico e local regional do nosso querido e amado Piauí. Vitor, que estava de folga na semana passada, né, Vitor? Como é que foi aí esse feriado? Conta pra gente. Eu fiquei só estudando em casa, sou focada. Posso dizer que estava focado na folga. Foi muito bom esses dias para dar uma desanuviada, mas estamos aqui de volta. E a senhora, Paula Sampaio? Tudo em paz? Tudo em paz, focada e com o nariz afundado nos livros, buscando a qualificação do mestrado. Muito bem! Muita paz, exceto na política brasileira. Porque a gente teve essa semana a divulgação de mais uma pesquisa, né? Pesquisa da Quest, o Instituto do Felipe Nunes. Foi divulgada na terça-feira, dia 10, e teve aí números bem positivos para o presidente Lula do PT, uma tendência, né, de recuperação da popularidade dele, melhora na aprovação, a reprovação ainda segue numericamente maior, 48% a 47%. Tem uma série de dados, né? Mas eu acho que, de um modo geral, a gente pode apontar que o Lula voltou a liderar entre os eleitores independentes. A gente sabe que esses eleitores, Vitor, eles são aqueles que costumam decidir quando o cenário da eleição é muito polarizado, né? A gente tem esquerda muito definida, direita muito definida e aquela faixa ali, fatia do eleitorado de 10%, alguns dizem que é 5%, tem gente que diz que é 3% dos eleitores que ali no final vão, de fato, colocar ali a sua posição nas urnas e definir quem vai comandar o Brasil pelos próximos 4 anos. O Flávio Bolsonaro, ele teve um recuo, o pré-candidato do PL estava com 31% entre esses eleitores independentes. Eu estou pegando esse recorte específico, mas depois do caso do Daniel Vorcaro, o banqueiro do Banco Master, tem a questão do aumento das tarifas pelos Estados Unidos, ele terminou caindo nesse eleitorado independente para 24%. Então, é um ponto interessante, inclusive, também de aumento de aprovação do presidente Lula entre os eleitores evangélicos, que é um segmento do eleitorado que, enfim, a esquerda sempre enfrentou muitas dificuldades, principalmente nesse contexto, né, de polarização, como a gente falou, Vitor. Como é que você enxerga esses dados da pesquisa Quest? E queria também que você fizesse um link pra gente com a questão do PIX, né, essa decisão, né, dos Estados Unidos de propor aumento de 25% das tarifas de importação de produtos brasileiros. Os Estados Unidos reclamam do controle do PIX pelo Banco Central, defende que ele seja transferido para empresas privadas, e aí tudo isso virou alvo de disputa política e simbólica. A pesquisa Quest traz resultados bem interessantes, a pesquisa divulgada na quarta-feira, então pegou aí um período de um mês. A pesquisa foi divulgada em maio do mês passado, basicamente, imediatamente antes. Essa pesquisa, ela mostra bem um retrato pós-caso Flávio Vorcaro, também com o resultado da investigação realizada pelo governo dos Estados Unidos em relação às práticas comerciais brasileiras, da foto, né, do momento da reunião do Flávio com o Trump, mas também após a própria fala do Eduardo Bolsonaro em relação ao PIX e ao Zelle. Então, essa pesquisa, ela capta diversos aspectos de tudo que aconteceu ao longo desse último mês. E os resultados são muito interessantes. A primeira coisa que a gente precisa avaliar, analisando uma série histórica, é que o Lula, ele se mantém bastante estável. Por mais que ele tenha tido uma ampliação, mas é uma ampliação dentro da margem de erro, então a gente pode considerar que uma certa estabilidade, tanto na avaliação do governo, na aprovação do governo, como também na sua intenção de voto. Mas ele atinge aí 44% estando em junho, então isso é bastante importante para o atual presidente. A situação, ela não é positiva para o Flávio. E aí tem duas leituras. Uma de que realmente ele cai, né, tem uma diferença bastante expressiva aí entre o Lula e o Flávio. Por outro lado, sabe, é importante destacar que o Flávio tem muita resiliência, e essa resiliência se deve à própria capacidade que ele possui de manter a preferência do eleitorado bolsonarista. Como a gente sabe, a Quest divide o eleitorado brasileiro em lulistas, esquerda não lulista, independentes, direita não bolsonarista e bolsonaristas. Então ele consegue organizar
o eleitorado, até porque tem uma lógica, né? O lulismo e o bolsonarismo, eles são grandes indutores de preferência. Então, uma boa parte do eleitorado brasileiro já se coloca entre esses dois polos. Mas existe também esquerda não necessariamente lulista, direita também não necessariamente bolsonarista, aqueles que não se definem como nenhum dos dois lados. Então, é uma classificação interessante, ajuda um pouco a gente entender o jogo. Então, o que a gente observa, sabe, é que o Flávio teve uma queda expressiva nessa direita não bolsonarista. Ela basicamente migra para o não sei. Ele se torna indeciso, porque ele não migra necessariamente, ele não migra para o Lula, por isso que o Lula mantém uma certa estabilidade. Ele não migra para os outros candidatos da direita, como Caiado. Mas neste momento existe esse nível como se a eleição fosse um jogo de revanche. E não é. A eleição é o futuro dessas famílias que estão aí esperando um outro Brasil para melhorar a vida delas. Senão, o que vale a pena votar? Como Zema, como Renan Santos. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio do Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto. E os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direta ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. Mas ele vai ali para a indefinição. E aí a pesquisa também mostra que uma boa parcela do eleitorado, um pouco mais de 30%, não tem o voto decidido ainda, né? Até porque a gente não está no momento eleitoral, o momento eleitoral realmente é que o eleitor vai consolidar sua preferência. A gente não está em período de campanha, mas é um período já bem próximo. Então tem dados importantes. É que basicamente o que a gente entende, né? Se as condições se mantiverem constantes. O Flávio Bolsonaro é o candidato mais viável da direita, continua sendo, porque realmente o bolsonarismo consegue mantê-lo como o candidato mais viável, mais competitivo. Então basicamente não tem uma mudança desse público bolsonarista, mas a direita não bolsonarista realmente se torna um pouco mais confiada, ainda que não tenha tido aí, teve um pouco de movimentação dos independentes, né? Os independentes passam a apoiar mais o Lula, mas a maior parte do eleitorado, a maior fatia realmente está entre os eleitores que já se identificam com direita, bolsonarista ou não bolsonarista, e lulista e não lulista. Então, realmente esse é um ponto. E sobre o Pix, que você me perguntou, é importante considerar que tem algumas pesquisas, inclusive escrevi sobre esse tema para o jornal O Povo, foi publicado na quarta-feira, sobre a importância do Pix nessas eleições. O Pix foi uma tecnologia criada durante o governo Bolsonaro, mais pelo Banco Central, que tem autonomia, então desenvolveu essa tecnologia para permitir transações comerciais, e foi um momento muito importante, porque foi um momento ali pandêmico, que as pessoas precisavam viabilizar compras, vendas. A gente sabe que a informalidade no Brasil é muito grande, e os dados do Banco Central mostram que 80% das pessoas, dos brasileiros, utilizam o Pix para fazer transações comerciais, pagamentos, etc. É um meio bastante utilizado, e o que é mais interessante, sabe, e Paula, é que os municípios que tem maior quantidade de beneficiários do Bolsa Família é o que mais utiliza Pix, por mais que seja uma quantidade menor. Eles usam mais Pix. O que isso quer dizer? Quando as pessoas têm renda, elas compram, vendem, transferem, né? Ou seja, movimenta a economia onde tem, e o Pix ajuda nisso. Então, a gente sabe que há um conflito que envolve diretamente o Pix, numa movimentação que é do governo Trump, e a gente sabe que existe um alinhamento entre o trumpismo e o bolsonarismo. E a fala do Eduardo Bolsonaro, que realmente teve uma grande repercussão, e as possíveis punições que o governo dos Estados Unidos pode colocar para o Brasil a partir do próximo mês, e um dos grandes motivos é a questão do Pix, né, entendido como um tipo de prática comercial agressiva, né, e contrária aos interesses dos Estados Unidos. De fato, isso pode impactar negativamente na pré-candidatura do Flávio Bolsonaro. Então ele precisará aí se desvincular dessa tentativa do governo dos Estados Unidos, né, porque de fato o Pix é uma grande paixão nacional, agrada tanto a quem é de esquerda quanto quem é de direita, quem é independente. Então, de fato, o Pix será um tema na campanha e nos debates eleitorais. Vitor, vou puxar aí para essa questão do Pix, né? A força simbólica do Pix, ela tá justamente no fato de que ele
é percebido como um bem público muito eficiente, né? E tá nessa experiência cotidiana, como você falou. É diferente de outras políticas públicas que elas são mais mediadas, né? Depende ali realmente de uma instituição, depende do banco, depende de um engajamento do cidadão, e o Pix não, ele é vivido diretamente pelo eleitor, ele é muito rápido, ele é gratuito, enfim, ele reduziu essa dependência de dinheiro, de TED, de maquininha. Então, quando o governo Lula ele diz, olha, o Flávio Bolsonaro ele quer tirar o Pix do Banco Central, quer entregar, né, de fato as bandeiras americanas, né, as empresas americanas, ele não está apenas acusando o adversário de uma posição econômica. Ele, na verdade, está dizendo, olha, o Flávio é igual ao Trump, que é igual a esses cartões americanos, que é igual a uma ameaça ao bolso brasileiro. É porque o Pix assusta ele. O Pix assusta. Eu falei pro Trump, cara, ao invés de ter medo do Pix, coloca o Pix para funcionar nos Estados Unidos. É muito mais simples. E ele, na verdade, a preocupação dos americanos é que o Pix pode abalar muito as chamadas empresas do cartão de crédito deles, que estão aqui no Brasil. É um enquadramento, e aí a gente pensa na comunicação, em que o Trump ocupa o lugar de um agressor externo. Ele não é só o presidente dos Estados Unidos, ele é um representante de um capitalismo mais imperial, protecionista, predatório, enfim, que usa essa tarifa comercial para constranger a soberania brasileira. Então, esse tarifaço, ele deixa de ser um tema muito técnico do comércio internacional, que, de fato, nos primeiros tarifaços, ele estava ali muito distante da vida das pessoas, e ele passa a funcionar como uma cena muito dramática, né? É o Brasil, é o Pix, é o Banco Central, é o usuário comum, né? E aí tem o cartão de crédito, tem a direita bolsonarista, tem as empresas americanas, tudo isso muda a cena, né? E o Flávio, nesse campo, ele fica numa posição muito delicada, né? Porque ele é um intermediário interno dentro do Brasil de um interesse possivelmente externo, né? Então essa é uma chave política que o governo Lula está tentando capturar, né? E fazer ali, olha, eu vou acuar aqui o meu adversário, eu vou deslocar a direita de um lugar que ela costuma estar, que é aquele lugar do patriotismo, da soberania, do Brasil acima de tudo, para um lugar oposto. É o lugar da subordinação, da entrega, da dependência, da privatização do interesse público. Então, o bolsonarismo ele precisa conseguir desfazer essa equivalência. A gente vê uma tentativa, olha, o Pix é do Bolsonaro, na verdade, foi o Bolsonaro que criou, né, trazer ali de volta a crítica para o outro lado, né, eu acho que também traz, e acho que você como cientista político sabe muito mais do que eu, mas retoma-se uma discussão clássica de Estado versus mercado. E aí o Lula consegue apresentar o Estado não como aquela máquina muito lenta, muito inchada, uma infraestrutura ineficiente, mas pelo contrário, o Estado como moderno, como inclusivo. Então é uma inversão muito relevante nesse momento em que o governo tenta, e a gente consegue, pela pesquisa Quest, avaliar que de fato houve aí um êxito nesse momento, não sabemos os próximos capítulos, mas associar esse setor público à inovação, né? E o setor privado estrangeiro a uma cobrança, a uma dependência, a uma captura financeira, e a direita fica num dilema, né? Defender o mercado e a concorrência, ao mesmo tempo em que não pode parecer que defende a volta de um custo maior para o usuário comum. É interessante a gente observar. E esses eleitores independentes que você aprofundou para a gente, né, eu acho que eles refletem justamente o fato de que essa pauta, ela fura a bolha tradicional, porque o eleitor ideológico, ele já está cristalizado. Quem é petista, petista, quem é bolsonarista, bolsonarista, quem é progressista, não necessariamente lulista, ou quem é de direita e não necessariamente bolsonarista, também está com a sua posição consolidada. Mas os independentes, Pix, ele permite que haja uma comunicação, ela termina ficando mais prática, né? Menos partidária, não é só a questão Lula, Bolsonaro, mas é uma questão de organização da vida financeira diária, né? Então, acho que até essa melhora do Lula entre os evangélicos, se for mesmo confirmada em outras pesquisas, em outros levantamentos, ela prova esse ponto, né, de sair um pouco ali da guerra cultural
e entra no terreno da economia. Claro, é uma estratégia de risco também para o governo, a gente não sabe os próximos passos do Trump, né, e os Estados Unidos têm como, de fato, trazer danos aí ao Brasil, mas o Flávio também tem que demonstrar que não defende, né, essa cobrança e neutralizar uma parte desse ataque. Então é interessante a gente acompanhar, né, Paula? E falando em Trump, o que é que nós temos aí para o nosso segundo bloco? O presidente dos Estados Unidos disse hoje que o governo americano trabalha para garantir que, abre aspas, as pessoas certas, fecha aspas, entrem no país para a Copa do Mundo. Agora vamos para o nosso próximo bloco, que é o Sala Gelada. Muito contrário do clima lá de onde a Copa está acontecendo, né? Mas as disputas, elas passam por essa sala gelada, cheia de complicações. E a Copa de 2026, ela tem a sua abertura hoje, quinta-feira, no dia 11 de junho, Sávia, na cidade do México. A Copa esse ano que vai acontecer nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Para muita gente, né, foi falado ali que seria a última Copa de Cristiano Ronaldo, de Messi, talvez a última do Neymar, e a gente poderia até pensar que esses assuntos seriam os centrais da Copa, mas por enquanto o protagonismo está sendo das decisões políticas aí do presidente Donald Trump, principalmente na forma como ele tem, a gestão dos Estados Unidos tem tratado aí os seus estrangeiros, né? A gente teve uma questão, né, muito antes dessa bola rolar, né, essas decisões do Donald Trump, e a gente viu recentemente o caso de um árbitro da Somália que teve a sua entrada barrada. Ele ia ser o primeiro árbitro da Somália a apitar em um mundial, mas o sonho de uma vida inteira acabou no aeroporto. O Omar foi convocado pela FIFA, só que assim que ele chegou no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos, ele foi barrado na imigração. Também questões relacionadas à seleção do Senegal, passando por uma verificação muito rigorosa, muito além do normal, que costuma acontecer, e também sobre o Irã denunciando que teve a sua cota de ingressos canceladas aí para os jogos da fase de grupos lá nos Estados Unidos. Nesse momento, muito mais da disputa, do clima esportivo, temos como protagonismo, né, essa questão política. Eu acho que é a pergunta para a gente dissecar aqui. Tem como separar este que é o maior campeonato, o maior encontro de seleções do futebol, das disputas e dos debates políticos? Eu vou só começar falando sobre as minhas memórias da Copa, ou seja, vai ser bem breve porque elas encerram em 94. Eu não tenho muito conteúdo não para falar sobre Copa do Mundo. Acho que o Vitor e a Paula talvez sejam mais engajados. Mas política é o meu ramo. E aí, a minha pontuação, que vai ser breve, é de que a Copa do Mundo ela permite que a gente leia o futebol em várias camadas. Tanto na questão do mercado global, como o futebol sendo uma máquina de identidade nacional e principalmente como um campo de disputa simbólica, né? O futebol, ele não é só futebol. Ele é, na verdade, uma forma muito concentrada, condensada de história mundial. Quando a gente fala de futebol, a gente fala, na verdade, de Estado, de mídia, de classe, de nacionalismo, de geopolítica. E eu acho que essa Copa, particularmente, ela radicaliza muito isso. Não é só um torneio esportivo nos Estados Unidos, Canadá e México. É uma Copa que é muito atravessada pela geopolítica migratória, essa tensão sobre visto, entrada de torcedor, delegação, árbitro, tem esses conflitos internacionais, especialmente envolvendo Estados Unidos e Irã. Essa crítica também por conta do preço dos ingressos, né? Até o próprio Trump criticou o valor dos ingressos, tem esse uso político do espetáculo, com o Trump também tentando se associar, né, globalmente a esse evento, a FIFA também como um ator geopolítico. Agora, o grande ponto que eu vejo em muitas análises é que, olha, a Copa, ela suspende tudo isso. Não, a Copa, ela não suspende a política, ela, na verdade, amplifica a política, né, porque muito se apresenta esse torneio como se ele fosse assim, olha, uma comunhão global, estão todos juntos. Não, na verdade, tudo isso acontece dentro de fronteiras, tem regimes, tem, como a gente falou, a Paula explicou muito bem, as políticas migratórias, interesses comerciais, tem uma disputa de prestígio. Então, esse universalismo do futebol, eu não vejo tanto, né? Eu vejo que nós temos, na verdade, estados nacionais que podem, no caso dos Estados Unidos, inclusive selecionar quem pode entrar, quem pode circular, quem pode torcer, quem pode trabalhar, quem pode aparecer. Eu vejo que a contribuição
seleção do futebol, ela é não só olha, um reflexo da nação, né, de um povo, mas na verdade é o lugar onde essa nação, ela é dramatizada, ela é narrada e ela é, acima de tudo, disputada. Esse povo que aparece como uma torcida, né, a gente vê o hino, que é um ritual, o jogador, um representante moral, essa vitória, ela vira a redenção, né, daquele time que é de um país mais desacreditado, que sofre uma série de dificuldades econômicas também. E aí, eu vou passar pro Vitor. Vitor, o Brasil, ele tem essa força muito particular, né, da seleção brasileira, porque ela é uma metáfora de muita criatividade, de alegria, de miscigenação, de um talento natural, do improviso, mas isso também nunca foi neutro, né, a gente tem a relação do futebol, das Copas, com a ditadura militar, enfim. E, na verdade, a gente sabe que o futebol, ele sempre organizou as hierarquias, né, de raça, de classe, de gênero, de região. Então, esse Brasil do futebol, de uma integração nacional, ele também termina não revelando muitos conflitos que existem, né? E hoje cada vez mais fragmentado, né? A camisa da seleção, ela era um símbolo consensual e hoje ela é um objeto de disputa, né? Porque houve uma apropriação da camisa da seleção brasileira como um símbolo do bolsonarismo. E aí vem o Lula tentando recuperar esse repertório, dizendo o Pix é do Brasil, o Lula joga pelo Brasil, e aí volta pro tema do nosso primeiro bloco. Como é que você vê isso também? Olha, eu disse que eu não entendia nada de futebol, comprovei isso, tanto que o último jogador que eu lembro, que eu posso citar o nome, é o Bebeto. Também posso citar o nome do Romário, sim, posso citá-lo. Fora isso, eu só consigo falar de imaginário sócio-discursivo e olha lá. E olha, gente, o Vitor, a gente tem um bate-papo, estamos gravando na quinta-feira, eu tô em Brasília, Vitor e Paula estão em Teresina no momento, e temos um bate-papo aqui, o Vitor disse que eu entreguei a idade, né? Vitor, mas é porque eu era uma criança precoce, né? Então, ali mesmo com 1 aninho de idade, eu já captava tudo, porque eu era uma criança atenta. E aí veio essa memória pra mim desses jogadores. Pois é, Sávia. A gente entrega a idade. Assim, eu lembro bem do Bebeto, né? Isso foi em 94. Sofrendo bullying aqui, gente. Sávia, política e futebol tem tudo a ver. Quando alguém comenta assim, é sobre o futebol, não é sobre política, mas esses dois elementos andam juntos, né? Se a gente pensar, por exemplo, que aquele slogan Brasil, ame ou deixe-o, foi criado na ditadura militar, no governo do Médici, 1970. E o que aconteceu em 1970? O Brasil ganhou o tricampeonato da Copa do Mundo, com aquele time incrível, liderado pelo Pelé. E aquilo, você incentiva certo sentimento fanista, né? Então a própria música também, a marchinha, que também, enfim, que é bem conhecida, né? Que é 90 milhões em ação, para frente Brasil, salve a seleção. Se você pensar, é um sentimento nacionalista que a Copa do Mundo acaba provocando. A Copa do Mundo é uma Copa de seleções. Ela, por natureza, ela já incentiva um sentimento nacionalista. São nações disputando em campo uma espécie de guerra futebolística, né? Muitas vezes, inclusive, as pessoas brigam, alguns jogadores são expulsos, enfim. Então, existe um conflito mediado por regras. Então, a própria ideia de ter uma Copa do Mundo e que as nações se enfrentam, ela é política, né? Aquelas nações que sairão vitoriosas, uma somente, é a campeã do mundo, é aquela que venceu todas. Então, tem um grande conflito. Mas, por outro lado, sabe, é também um grande objeto, talvez seja o maior produto mundial do esporte, né? E o capitalismo entende que isso pode ser muito lucrativo. Então, a Copa do Mundo é muito lucrativo para as grandes empresas. Por isso que a gente vê grandes empresas patrocinando. E a gente precisa retomar um aspecto muito interessante. Em 2014, a Copa foi sediada no Brasil. E a pressão do mercado é tão forte, e a FIFA é muito poderosa, né? Que o Brasil teve que criar uma lei chamada Lei Geral da Copa, que é a Lei 12.663 de 2012, que dizia respeito somente à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014. Ou seja, uma lei que criou uma série de isenções fiscais para a FIFA, uma série de limites, por exemplo, questão do poder fazer uso de bebida alcoólica em estádios, uma série de questões, facilidades para a FIFA
na gestão da Copa do Mundo que foi preciso uma lei, ou seja, o país basicamente abre mão de alguns interesses, porque de qualquer maneira é uma lei aprovada pelo Congresso, mas você tem um novo entendimento para durar somente durante a Copa do Mundo. Então, o quão poderosa é a FIFA no sentido de gerar mudanças políticas em um determinado país. Só para você ter noção, a FIFA tem 211 associações nacionais filiadas. Você sabe quantos países membros tem a ONU? 193. Então, a FIFA tem mais países filiados do que a própria ONU. Só para a gente ter uma dimensão do poder que a FIFA possui em gerir um campeonato que é, enfim, mundialmente conhecido, futebol que move realmente multidões, mas também move interesses capitalistas muito fortes, né, mundialmente. Qual é o bem mais raro e disputado hoje? Chama-se, não são as terras raras, também, né? Mas é a atenção, né? Então, quando você fala dos países, não é algo trivial. A gente está falando de mobilizar em cada região, em cada país, com todas as suas diferenças geopolíticas, de fato, a atenção da população. Tá todo mundo de olho, torcendo, e aquela torcida não é só para um melhor time, né? Ela vai além, ela entra dentro desse campo, como a gente falou, de identidade. Eu ia te perguntar, Vitor, sei, Paula, que a gente tem que ir para o próximo bloco, mas o fato do Trump, do governo Trump, na verdade, está sendo tão duro com alguns países, e isso pode reverter negativamente para os Estados Unidos e também ter um reflexo na política brasileira, porque, assim, essa eleição 2026, eu acho que um dos marcadores de temas é, de fato, os Estados Unidos, direta ou indiretamente, até porque a gente falou nos blocos anteriores sobre PIX, sobre soberania e toda essa discussão. Então, ela existe a partir de um outro, né? E esse outro é os Estados Unidos. Então, existe uma vilanização, talvez, né, nessa postura do Trump, de tentar mostrar força e, na verdade, passa um pouco ali do tom e traz um viés de uma agressão a esses países, como a Paula citou pra gente, explicou, Somália, o próprio Irã, enfim. Você acha que pode chegar a esse ponto, ou foi nesse início um pouco mais tenso e depois tem um tempo ainda de ajuste? Ao mesmo tempo que política e futebol andam juntos, muitas vezes também as pessoas são capazes de separar, no sentido de fazer avaliações políticas. Mas o fato é que o Trump, por exemplo, foi vaiado no Madison Square Garden, né, em Nova York, num jogo entre o New York Knicks e San Antonio Spurs, né, que já nas finais da NBA foi vaiado. Então isso é muito simbólico, né? Então o Trump, ele vive uma situação de aprovação em queda nos Estados Unidos. Ele não anda bem avaliado. Então, nós temos eleições de meio de período. O Trump, tudo bem que ele carrega o trumpismo, mas o Partido Republicano depende muito do Trump hoje, né? Se tornou Trump dependente. Então, tem várias coisas que são associadas a isso. Dizer que isso, de alguma maneira, pode impactar na eleição brasileira, talvez seja forçar um pouco, porque isso não importa diretamente no bolso do brasileiro. Por que o PIX importa? Porque bate no bolso do brasileiro. Por que as possíveis taxações que os Estados Unidos podem conceder, né, nesse sentido, ao Brasil? Por quê? Porque pode impactar em preço de combustível, alimentos, né? Isso importa para o brasileiro. Então tem essas questões. Mas, por outro lado, o trumpismo exerce uma influência muito grande na direita mundial. Então, de alguma maneira, ele ser questionado nas suas ações, do seu governo, né? Como a gente tem visto aí, as ações do governo dos Estados Unidos em relação à equipe, a equipes que têm tido dificuldade, passam por visto, né, por caso da seleção do Irã, né, que terá que fazer viagens para o México, porque não poderá dormir em solo norte-americano, né? Você tem também o caso do atacante iraniano, o Ayman Hussein, que passou 7 horas detido em interrogatório. O caso do árbitro somali, que foi impedido de entrar no país e provavelmente o Canadá chamará para ser o árbitro de alguns jogos no Canadá. Então tem uma série de problemas, né, que isso vai gerando um certo caldo negativo para o próprio Trump, né? Todo mundo sabe que ele tem uma política anti-imigração bem agressiva, mas por outro lado, isso gera um sentimento mais geral de injustiça, porque essas pessoas estão indo trabalhar, existe, né, são jogadores, estão, enfim,
vão exercer sua profissão. Então, isso gera uma visão muito negativa, em relação muito mais negativa do que ele já possui. Então, isso pode impactar internamente, e o Trump é o grande líder dessa direita mundial hoje. Vitor, e olha, eu disse que ia encerrar, né, o bloco, mas um último comentário, que você morou um tempo nos Estados Unidos, você estudou lá, né, e assim, eu não conhecia os Estados Unidos ainda, também na minha lista de países ele não tá, assim, na ordem de prioridade, mas tem muito essa coisa do futebol lá, né, o futebol que eles acompanham é o futebol americano, como é, assim, me conta, por favor, em termos de curiosidade, para o nosso ouvinte também no Fiel da Balança. Eu morei numa região que fica localizada no que se chama Cinturão da Ferrugem. Essa região, ela tem um eleitor que se flutua, né? Por vezes mais do lado do republicano, por vezes do lado mais democrata. As questões que mais importam realmente são as questões econômicas. E essa região, particularmente, foi muito afetada com a queda da indústria do carvão, da indústria automobilística, né? E é o caso mais sintomático, o caso de Detroit, que era próximo de onde eu morava. Então, é uma região que foi muito penalizada economicamente. Então, realmente essas questões, elas são muito importantes. E o Trump ganhou a eleição muito fazendo discurso para essas regiões que foram muito penalizadas economicamente ao longo do tempo, principalmente com a ascensão da China. Agora, em relação, particularmente, ao futebol, realmente o futebol não é o nosso soccer, né? Não é o esporte mais jogado lá, né? Eu cheguei a jogar, brincar um pouco lá, mas inclusive era misto, porque o futebol feminino é muito mais popular do que o futebol masculino. Então eu joguei no futebol misto, inclusive com mulheres que eram ótimas jogadoras. Assim, na brincadeira e tal, mas aqui no Brasil isso não é muito comum, né? Porque o esporte é muito popular entre os homens, né? É o esporte mais popular entre os homens. Mas lá o esporte feminino é muito forte, inclusive a seleção brasileira ganhou, né, da seleção norte-americana, depois perdeu, né, nos amistosos, mas porque o futebol lá é muito forte entre as mulheres, mas entre os homens realmente nós temos outros esportes lá, né, como futebol americano, como basquete, enfim, outros esportes, mas essa é a tentativa também da própria FIFA conseguir entrar mais nos Estados Unidos, porque então, existe um mercado, né, ali, tanto que nós temos visto uma onda de jogadores que vão jogar nos Estados Unidos, né, como o próprio Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol, joga hoje nos Estados Unidos, como o Pelé também já jogou nos Estados Unidos. Então, eles têm um pouco essa tentativa de atrair esses jogadores. Eles conhecem o futebol, mas não é exatamente o esporte predileto, mas o capitalismo é isso, identifica oportunidade e quem sabe eles não conseguem alavancar o futebol por lá. Vamos conferir, né? Temos uma Copa toda e um Fiel da Balança nessa nova temporada de eleições e Copa para acompanhar. Paula, a gente vai para o nosso penúltimo bloco, porque o nosso último bloco são as dicas. E aí eu queria que você apresentasse o tema, mas também já fizesse uma interlocução do Congresso Nacional com a Câmara Municipal de Teresina, que você conhece muito bem como repórter de política, que por muito tempo, muitos anos, você acompanhou ali os bastidores, ainda frequenta os corredores da Câmara. Então, apresenta esse panorama para a gente entender como é que está essa questão das pautas morais nesse nosso penúltimo bloco. Gente, se tá polêmico falar de futebol e política, eu vou trazer assuntos mais polêmicos ainda no nosso quadro O Sertão Vai Virar Mar, porque as pautas morais voltaram com tudo, né, a ocupar o centro do debate político, tanto em Brasília quanto aqui em Teresina. Na Câmara Federal, a gente teve a aprovação de uma PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos nas comissões. Aprovado, sim, 44. Na cadeia! Na Comissão de Constituição e Justiça. E isso, eu lembro para vocês dois, que acontece em um contexto onde a segurança pública, ela deve ser uma das principais bandeiras da próxima eleição, como a gente tem observado nos discursos dos pré-candidatos, e também em situações que a gente bem relembra, onde episódios de extrema violência foram cometidos por menores de idade. A gente tem ali as acusações do caso Orelha,
a gente tem situações onde estupros coletivos foram cometidos com a participação de menores de idade. Então, a gente tem também denúncias de grupos organizados em plataformas como o Discord que se reúnem, né, para gravar situações de violência. E no Senado também teve pauta polêmica, Sávia e Vitor, sobre o aborto, né? O Senado derrubou uma resolução ali que estabelecia protocolos para o atendimento de crianças e adolescentes até 14 anos, vítimas de violência sexual, em casos ali previstos pela legislação brasileira envolvendo abuso. Projeto de decreto legislativo número 3 de 2025, de autoria da deputada Cris Tonieto, que susta os efeitos da resolução 258 de 23 de dezembro de 2024 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. E uma outra coisa que chama a atenção é aqui em Teresina também. Essas pautas morais, né, com a apresentação de um projeto de lei que proíbe mulheres transexuais de entrarem, usarem ali o banheiro feminino. A gente teve várias declarações polêmicas, né? É um bocado de cosplay de Erika Hilton, rapaz. Presidente Enzo, tem uma mulher falando e eu não vou admitir um bocado de marmanjo barbado de peruca me interrompendo. Nos dias de hoje, praticamente toda família tem alguém com câncer, alguém com autismo e um LGBT. Toda família tem. Quem não tiver, vai ter. Sessão de primeira votação desse projeto, que inclusive foi suspenso. O vereador João Pereira pediu vistas do projeto de lei e deve ser votado daqui a 15 dias, né, segundo a legislação. E aí eu trago para vocês que uma coisa que chama a atenção é que eu estudando sobre esse contexto de pós-verdade, né, sobre desinformação também, a gente percebe que a emoção que uma pauta, que um assunto desperta, muitas vezes ele acaba sendo mais importante para as pessoas do que a própria informação. Ou seja, o que eu sinto em relação a algo é o que determina se eu vou compartilhar, se eu vou comentar, ou acreditar numa determinada informação, ou até decidir o meu voto, né? Então, a emoção, ela acaba tendo um papel enorme na forma como as pessoas interpretam a política. Isso talvez ajude a explicar como esses assuntos como a segurança, o aborto, religião e sexualidade, eles devem entrar na pauta, principalmente nesse momento de pré-campanha. E aí, eu acho que fica uma pergunta, né, se esses temas, eles não acabam tomando espaço de outros assuntos no debate público, em Teresina, por exemplo. Temos o transporte público, temos questões dos hospitais. Então, como é que vocês veem essa situação aí também? Eu vou começar a pontuar dizendo que a direita, ela consegue articular duas gramáticas de mobilização que são muito eficientes. Primeiro é a moralidade e depois é esse medo. Então, ela desloca o debate público de alguns temas. Paula, eu vou pegar aí o finalzinho da sua fala, que são temas estruturais, que são inclusive mais densos, mais áridos, para temas que têm uma alta carga de densidade emocional. Então, esses temas, eles trazem um rendimento maior eleitoralmente também, né? Na Câmara de Teresina, a gente tem vereadores que vão disputar a eleição para a Assembleia Legislativa e que estão no auge dessa discussão dos temas morais. E quando a gente fala aqui de Brasília, de fato, redução da maioridade penal, essa questão do aborto legal em crianças e adolescentes, no caso de Teresina, o uso dos banheiros, né, por pessoas trans, são agendas distintas, claro, cada uma com a sua complexidade, particularidade, mas também elas são politicamente conectadas. Primeiro que a direita consegue, sim, ocupar a agenda. Quando a gente fala de comunicação, tudo é sobre ocupar espaço na mente do eleitor, né, na mente da população. Então, ela termina obrigando os adversários, os opositores, a reagirem. Então, eles não estão agindo, eles estão respondendo. E os temas estruturais que a Paula falou, que é transporte público, emprego, renda, saneamento, a questão do orçamento, a saúde, enfim, isso perde uma centralidade simbólica. Não é que ele vai desaparecer da vida cotidiana das pessoas, isso não existe, né? Mas no lado da visibilidade, do holofote, aquilo que não é discutido, que não é urgente, né? Que não está no centro das pautas, ele perde um pouco ali a conexão. E o eleitor, ele se sente, sim, muitas vezes acuado
pela questão da criminalidade, tem uma mudança de costumes que às vezes a população ainda não conseguiu entender e acompanhar, tem a questão do avanço, né, da pauta LGBTQIA+, os direitos sexuais, são muitos pontos, e o Brasil passa por uma mudança, inclusive, de demografia, né, uma população mais envelhecida, as mulheres são a maioria, a escolaridade aumentou também. Então, para mim, o grande ponto é de organização de afetos, e esses afetos hoje, eles estão muito mais no campo defensivo, ou seja, o que é o campo defensivo? A gente está falando de medo, de um certo ressentimento, da questão da proteção da família, de uma nostalgia de uma ordem, de uma rejeição àquilo que é considerado politicamente correto. E para a esquerda, para os progressistas, né, eu acho que o grande desafio é que eles tentam responder de maneira muito técnica, muito jurídica, né, nesse registro que ele é insuficiente para captar a atenção das pessoas, né? Você dizer, olha, a redução da maioridade, ela não vai resolver o problema da violência, o aborto legal, ele está previsto em lei, né? Enfim, tudo isso não necessariamente consegue disputar esse afeto político, que é o que move essas agendas. Então, a direita, ela fala de proteção, ela fala do medo e da ordem, e o campo oposto poderia, tem aí um campo para fazer isso, mas de fato não consegue nesse momento, disputar também o significante da proteção, mas dizer, olha, é proteção contra a violência sexual, é proteção contra o abandono social, contra o lixamento moral, contra o encarceramento precoce, mas a esquerda hoje, para mim, tanto no nível nacional como também no nível municipal, ela não conseguiu ainda mobilizar esses discursos, Vitor, não sei se você enxerga também dessa forma. Enxergo, é importante realmente fazer essa leitura que a Paula propôs, de conectar esses debates em diferentes níveis, mas a gente tem observado que essa pauta moral, ela tem sido bastante posta nas câmaras municipais, porque é onde o político, e no caso o vereador, está mais próximo do cidadão. Por exemplo, a questão de se pautar a ideia, né, uma proposta de lei para se viabilizar uma política de proteção às mulheres, a proposta do vereador Petros, e você impedir que mulheres trans utilizem esses banheiros que seriam destinados somente às mulheres cis, né? Então, isso mobiliza afetos, como você bem disse, sabe? E isso tem uma grande repercussão, porque o tipo de polarização que mais tem tido adesão é a polarização afetiva, que é um tipo de polarização que ela é diferente da simples polarização ideológica, que aí tem divergência entre grupos e cada um se posiciona de maneira diferente. Aqui, essa polarização, ela gera uma divisão política da sociedade, que se transforma, essa divisão baseada, claro, nas ideias, elas se transformam em uma aversão emocional ao outro. Então, nesse caso, a proposta, ela propõe um apagamento da mulher trans, ou seja, não haverá banheiro para a mulher trans, ela não poderá acessar esse espaço, ou seja, ela não é identificada como mulher, e isso, enfim, impacta em uma série de direitos constitucionais, inclusive isso tem sido objeto de polêmica na própria Câmara, e também nas questões morais que têm sido pautadas no próprio Congresso. E isso porque se sabe, ainda mais no contexto eleitoral, que nós já estamos, é pré-eleitoral, é basicamente eleitoral, pautas que mobilizam afetos, mobilizam a polarização afetiva, elas têm maior capacidade de capilarização e de repercussão. Isso toca nesse ponto que você trouxe, sabe, da visibilidade. A gente está repercutindo aqui porque tem visibilidade e as pessoas, elas comentam, geralmente a favor ou contra. Geralmente você tem, e mobiliza um eleitor que é mais conservador. Isso para vereadores que são pré-candidatos a deputado estadual, isso pode ser positivo do ponto de vista eleitoral, porque um vereador de um determinado município, ele tem uma dificuldade de ter votação em todo o território do estado. É difícil, realmente. Então, ele tenta captar o voto de opinião, que é um voto que não necessariamente o candidato, ele precisará ir lá no município, né? O Piauí tem 224 municípios, então ele consegue chegar no eleitor por meio de cortes na internet, vídeos, WhatsApp, né, as demais redes sociais, para poder conquistar esse voto de opinião. Então, e aí isso, claro, tem beneficiado os políticos mais à direita
né, quem tem proposto e quem tem realmente se colocado a favor da pauta. É interessante isso, porque a gente conversa com os bastidores, com deputados, candidatos a deputados, e eles falam, olha, tratam o voto informalmente como uma mercadoria, e uma mercadoria em falta, porque tudo já está, de certa forma, dividido, e aí você não tem mais colégios para disputar. E para disputar esses colégios, você realmente faz ali uma disputa comercial. É um apoio de um vereador de Teresina hoje para um candidato a deputado está custando, em média, isso eu apurei, sabe, Barreto, R$ 1.200.000. Isso é o apoio, fora a estrutura que esse candidato tem que dar para as lideranças do vereador. Então, assim, olha como é que tá o ponto desse comércio, né? De fato, então quando a gente vê ali, olha, numa campanha se gasta X, né? A Justiça Eleitoral estipula ali os valores. É, para muitas pessoas, uma peça de ficção, fora da realidade. E para poder furar essa bolha financeira, a direita faz de maneira criativa, porque, de fato, você não precisa fazer essa negociação com as lideranças, você atinge o eleitor pela via do afeto e mobiliza, né, todos esses sentimentos, essas emoções e essa indignação porque não é só a questão do voto, é a questão de fazer a pessoa sair de casa para votar no dia da eleição. Então é um esforço ali, né, porque o custo de não votar, a multa de R$3, né, é muito pouco ali, né, de fato, a punição, vamos dizer, que você tem por não votar. Então também tem que mobilizar, engajar esse eleitorado. Então é um ponto interessante, né? E uma estratégia de muitos candidatos de poder conseguir furar a bolha. Em Teresina a gente tem um eleitorado mais crítico, um eleitorado com mais renda, um eleitorado com mais escolaridade. Talvez, de fato, essa presença na internet ela seja maior e eles estejam recebendo muito mais desses cortes que o Vitor falou. Um assunto interessante, eu acho que a gente vai conseguir acompanhar ao longo dessa temporada do Fiel da Balança. Muitos assuntos. O podcast de hoje rendeu muito, né, Vitor e Paula? E agora a gente segue para as dicas. Eu quero ouvir primeiro as dicas de vocês. Eu vou ouvir a da Paula primeiro, depois o Vitor e eu por último, que a minha dica já vou logo avisar que é um filme, está nos cinemas, então dá tempo aí de todo mundo assistir também. Espero convencer, trazer mais ouvintes para a seita. Paula, me conta o que é que você está acompanhando aí de interessante, de repertório. Olha, a minha dica dessa semana, ela é também uma homenagem à escritora Marjane Satrapi, que é autora da graphic novel Persepolis. Eu li esse livro quando eu era adolescente e semana passada eu reli novamente porque, infelizmente, ela veio a falecer. Morreu hoje aos 56 anos a autora e cartunista franco-iraniana Marjane Satrapi, uma das vozes mais importantes do Irã no mundo. Ela transformou a própria história num relato sobre repressão do regime dos ayatolás e se consolidou como uma referência da luta por liberdade e pelo direito das mulheres no país. Mas foi um livro que me marcou muito, um livro feito com ilustrações, uma HQ, depois ganhou uma animação, foi indicada ao Oscar, ela foi a primeira mulher a dirigir uma animação a ser indicada ao Oscar, e nessa narrativa autobiográfica, ela conta da infância dela e parte da adolescência também no Irã, durante e após a Revolução Islâmica ali em 1979. Olha, o Vitor tem a edição. Vitor, vou roubar. A gente tá gravando no Meet, tá, gente? E aí o Vitor mostrou na nossa gravação aqui entre nós uma edição do livro, né, Paula, que você tá falando, é um livro mesmo, é lançado como livro, né, não é só uma... inclusive, vocês também não vão ver, mas tcharam, eu comprei, tá, tô esperando chegar, tô mostrando aqui a tela do meu celular na Amazon, para chegar até semana que vem, porque, Paula, acompanhei as notícias do falecimento da autora e fiquei muito curiosa, já tinha recebido várias dicas de amigos para conferir, agora com a sua dica, e a dica do Vitor também diretamente, que ele ainda não falou, mas ele vai já falar, eu fiquei mais animada ainda para conferir. Recomendo, e principalmente nesse momento onde a gente discute, fala muito sobre os direitos das mulheres, ele traz uma grande reflexão sobre isso, né? E sobre tudo que a gente falou aqui, como as decisões políticas, elas não ficam só no debate, nessa disputa de narrativas, em um determinado momento, de fato, elas vão alterar a forma como os cidadãos comuns vivem também. Vitor, você vai manter a sua dica, né? Ou não? Me fala, por que te marcou quando foi que você leu? Por que a gente tem que ler também?
Olha, é engraçado que eu tinha lido há muito tempo, enfim, não era minha edição, não era minha, né? E aí eu corri para poder comprar a edição, né? Porque teve o falecimento trágico, né? Da autora, né? E ela é um quadrinho, né? Claro, né, bastante volumoso, mas que conta a história dela, né, de resistência, ao mesmo tempo de uma outra cultura, mas a história dela, né, sua trajetória enquanto criança, enquanto adolescente, ali no pós-revolução iraniana. Tem um filme também, né, que foi derivado da própria HQ, eu acho que vale a pena acompanhar. Tem algumas cenas, vocês podem ver aí pelo YouTube, algumas cenas do filme que são muito, muito bonitas, realmente, né? Com passagens bem sensíveis, realmente, da trajetória dela, relação com a família, enfim. Então, vale muito a pena, realmente, né? E é um livro, né, um HQ que também tem, sobretudo, uma pegada política. É quando ela conta a história dela, ela conta a história de ser uma mulher no Irã, ela também conta a história de como resistir enquanto mulher, e aqui vocês podem falar isso melhor do que eu, enquanto essa história dela é uma história de resistência política, né? É realmente muito importante a obra dela. É realmente uma grande perda para todos nós, né? E aí eu queria... Tô convencida. Já até já tinha comprado, né? Mas vou botar adiante na minha lista de leitura, que tá, assim, ela é infinita, ela não para de crescer. Mas você tem uma segunda dica? Tenho. Vitor? Essa semana eu tive a honra de assistir 3 palestras no Salip, que é o Salão do Livro do Piauí, que é um evento muito legal para quem estiver aqui no Piauí, em Teresina, particularmente. Ocorrerá até domingo, dia 14. Mas a minha recomendação é de uma das palestras que eu assisti, que foi com o Jefferson Tenório. E o Jefferson Tenório é um dos meus autores prediletos dessa nova geração. Eu li O Avesso da Pele, que é o mais conhecido dele, enfim. E tem o De Onde Eles Vêm, que é um livro que foi lançado em 2024, eu já tinha lido, né? E eu fui assistir, inclusive tive a oportunidade de conversar bem rapidinho com ele, pegar o autógrafo. E é um livro muito interessante, eu recomendo para todo mundo. Eu já tinha dado essa dica no meu Instagram, mas segue aqui a dica. E é um livro que conta a história de um personagem, o Joaquim, é ficcional, mas poderia ser bem real. A história do Joaquim, que era um estudante de letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele era um aluno cotista. E ele conta, a partir da perspectiva desse personagem, como era ser um aluno cotista, fazendo um curso de letras, todas as questões envolvidas do lugar de onde ele vem. Por isso que o livro se chama De Onde Eles Vêm. Então, recomendo muito a leitura dele, assim como do Avesso da Pele também, que é um livro fabuloso. Ele tem uma leitura muito fácil, o Jefferson Tenório, mas extremamente profunda e mostra justamente as complexidades, né, de ser negro no Brasil, e ao mesmo tempo possibilita a gente olhar essa realidade, por mais que seja difícil, mas olhar a realidade a partir da ótica de uma pessoa negra que convive com racismo, né, muitas vezes no Brasil é velado, ou outras vezes é extremamente escancarado. Então, recomendo, sim. Jefferson Tenório é um autor fantástico. A palestra dele está, inclusive, no YouTube. Foi filmada pelo Salip. Tem outras palestras fantásticas. Socorro Alcioli, enfim, tantos outros autores. Terão outras palestras até o final do Salip, inclusive com a Djamila no domingo. Então, recomendo muito. Então, um pacotão aí de dicas para vocês. Não, tô até assim, sem palavras, nem sei se eu quero dar mais minha dica, porque dicas são politizadas. A minha não é muito, assim, mas é um filme bacana. É o filme Natal Amargo, do Almodóvar, está nos cinemas. Eu assisti aqui em Brasília, num dos meus cinemas favoritos, que é o Cine Liberty Mall, fica ali na Asa Norte, é um cinema que tem sempre uns lançamentos e tal. Quando eu tô em Teresina, eu sofro um pouco, tá? Pra ir pro cinema, porque tem mais lançamento comercial, não que eu não gosto também, mas também é interessante a gente ter acesso a um cinema também um pouco mais artístico e tal, ter todas essas referências. E o Salip, nossa, fiquei assim com o coração doído, porque
grandes autores que eu admiro, e eu não estava no Piauí na época para poder curtir, mas fico feliz que vocês curtiram, como você me deu essa dica agora, Vitor, que na verdade a minha dica principal foi de que eu posso conferir as palestras depois no YouTube, então para mim já tá maravilhoso. Bom, o que eu posso falar do Natal Amargo? É um filme dentro de um filme, porque a gente tem uma mulher que ela foi uma diretora no passado de um filme que não teve sucesso comercial, mas que virou meio cult e tal. E ela trabalha com marketing, olha só. Ganha muito dinheiro com isso, tem uma vida confortável. Tem um namorado que é bombeiro, que também ele faz umas danças sensuais e tal. E ela tem uma enxaqueca terrível, que não passa nunca. E começa o filme com isso. Só que depois a gente entende que, na verdade, tem um autor, que é um roteirista, um diretor, que está escrevendo sobre isso. E aí é meio que o alter ego do Almodóvar, porque ele faz uma série de brincadeiras e referências com essa crise de criatividade, de inspiração, e ao mesmo tempo com a própria história do Almodóvar. Olha, você já está reconhecido no mundo todo, não precisa mais escrever, e as suas obras, o que importa é só o que já está no passado, e ele quer trazer ali questões novas. Mas tem a história do filme e o filme dentro do filme. E, no fundo, trata de 2 temas. Primeiro, o luto, e para mim é um tema muito caro, por conta de perdas que eu tive recente, mas também fala sobre a arte, né? Sobre a arte que cura, mas a arte também que fere, né? Dependendo da maneira. É uma relação muito ambígua com a arte, né? Ela pode organizar a nossa dor, dar uma certa forma, vamos dizer assim, ao caos, mas ela também pode explorar, ela pode manipular, depende da maneira como ela é tratada, né? Então, ele fala, no fundo, sobre vulnerabilidade, né? Sobre aquilo que a gente não elabora, a gente não consegue se livrar. Então, a gente precisa elaborar a dor, né, reconhecer, deixar que ela vire uma memória e a gente pode criar algo a partir dela, mas a gente também pode se recompor a partir dessa dor. Então esse luto, essa perda não elaborada, ela vai voltar. Pode ser por uma enxaqueca, pode ser por uma crise de inspiração. Então, é um filme interessante, né? Eu gostei, achei que ele traz ali uma provocação e no final você fica um pouco reflexivo, mas de um jeito que tem uma pegada também cômica, né, e também dramática. E eu gosto dessa comédia e desse drama bem dosados. Então fica a minha dica, Natal Amargo, que, como eu falei pra vocês, está no cinema, mas eu sei que daqui a pouco a gente pisca e ele tá aí em algum streaming, né? Então se não estiver passando no cinema da sua cidade, você aguarda chegar ali na Amazon Prime, na Netflix, que vai chegar rápido. É isso, gente. Temos um episódio da semana. Lembrando que vocês podem mandar sugestões, dicas. A gente tá em todas as plataformas de áudio. Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, estamos no YouTube também. E a gente divulga alguns cortes nas nossas redes sociais, @VitorSantos no Instagram, Paula Sampaio no Instagram. Eu divulgo no Boletim Brio, na nossa página, a gente faz lá uma edição e coloca para os nossos leitores também, convidando eles para serem ouvintes. A gente sabe que a gente tem os ouvintes fiéis do Fiel da Balança, que são os nossos fiéis, e a gente quer dicas de vocês também, o que vocês estão ouvindo, vendo, e os temas que vocês acham que são interessantes para a gente construir ao longo da semana esse episódio que a gente faz com muito carinho e que eu aprendo muito fazendo aqui nessa troca com o meu querido amigo Vitor Sandes e a minha querida amiga Paula Sampaio. É uma honra estar com vocês e até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Podcast Fiel da Balança. O episódio deste podcast usou áudios de Jovem Pan, Agência Brasil, CNN, TV Senado e Câmara de Teresina.